Fala aí, pessoal. Então hoje nós vamos analisar a equipe do Botafogo para essa temporada de 2025. Diferentemente dos outros três grandes, né, que foram analisados antes da equipe principal atuar pela primeira vez no ano, com o Botafogo vai ser um pouquinho diferente, porque o Glorioso já entrou em campo com a equipe titular no clássico contra o Fluminense, no qual venceu por 2-1. Então a gente vai fazer uma análise específica do elenco, né, e também do que aconteceu durante esse jogo, né, com esses jogadores que já foram a campo. Vamos começar lá falando com o John, né, que é um titular absoluto, né, cotado para a seleção brasileira, um dos pilares do Alvinegro na temporada de 2024 e provavelmente em 2025 continue da mesma forma. O Léo Link, né, tá chegando aí para ser o reserva no lugar do Gatito, né, e o Raul, que atuou nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, vai ser o terceiro goleiro nessa temporada. Né? Não tem muito o que falar em relação aos goleiros. Né? O John, um dos pontos positivos, né, desse goleiro é poder atuar com os pés, né? Ele joga bem, ele tem uma presença na área específica que ele consegue, né, trabalhar bem esse passe, né? Esse passe mais vertical, não precisa dar aquele chutão à frente, o que acaba sendo importante quando tem a via de escoamento com um volante que retorna a bola, né? Até um próprio zagueiro. Então ele tem certa habilidade técnica com a bola nos pés, o que acaba sendo muito relevante para um time que nem o Botafogo, que atua, né, com intensidade do início ao fim das partidas. E aí a zaga em si, né, os 4 jogadores de defesa, que também não vai ter muita mudança, né? Na lateral direita, o Vitinho é o titular, né, com o Matheus Ponte sendo reserva. Na esquerda, o Alex Telles, com o Cuiabano sendo o reserva dele, né? Na zaga, segue com o Bastos e com o Alexander Barbosa, e aguardando aí a chegada do Jair, né, que foi um jogador aí, um jovem valor, que o Botafogo, né, disponibilizou uma grana bem alta para contratá-lo junto ao Santos. E vamos ver se nessa temporada o Lucas Halter, quando tiver as suas oportunidades, se ele vai corresponder à altura, né, que ele foi uma aposta quando veio do Goiás, e na última temporada ele não foi bem quando entrou, né, em campo. O que nós podemos dizer também, né, tem um jogador da base chamado Serafim, que deve ter algumas oportunidades nessa temporada também, né, um jogador para a gente olhar com carinho. Bastos e o Barbosa, provavelmente eles continuem mesmo sendo a zaga principal, não tem muita mudança em relação a isso, né, e vamos ver se o Bastos vai conseguir ter uma temporada tão boa quanto a temporada anterior, quando ele foi um dos zagueiros mais seguros do futebol brasileiro, né? E o Barbosa, ele chegou um momento da temporada passada que é aí que realmente ele conseguiu essa titularidade real, porque, né, havia muita essa variação de eles dois junto com o Halter, então eles faziam variações e não tinha uma dupla titular, tinha muita essa troca. Né? O Botafogo teve muito isso no início da temporada passada. Eram 3 jogadores que ficavam fazendo as variações entre eles. Era na defesa, né, que acontecia muito isso, de duplas de troca, Barbosa com o Bastos, e aí o Halter depois fazia dupla com um deles, ia variando jogo após jogo. E no setor de meio campo também acontecia muito isso, com os volantes, né, com os jogadores mais defensivos. E aí tinha uma variação de Danilo, Barbosa, o Gregory e o Marlon Freitas. Então acontecia muito isso também, até chegar um determinado momento em que foi determinado ali, né, especificado quem era o time realmente base titular. O Barbosa, né, o Barbosa é um jogador que tem uma estatura boa, né, se impõe em campo, né, mas tem que tomar cuidado em relação à questão específica mesmo do 1 contra 1. Por ele não ser tão veloz, deixar ele numa sobra é uma coisa. Agora deixar ele sozinho no 1 contra 1 contra jogadores muito rápidos, né, muito velozes, é meio complicado. Ainda mais porque as equipes sabem como que o Botafogo joga. E mesmo o Botafogo tendo 13 jogadores, né,
que saíram do elenco da última temporada para essa, deu para perceber no jogo contra o Fluminense que provavelmente o DNA do Alvinegro seja muito parecido com a temporada anterior, né? Então jogando realmente quase num 4-3-3, né? Onde as jogadas podem ter momentos de contra-ataque, com a jogada começando com o John, e ele já pegando um dos jogadores de meio campo, né, fazendo uma ligação direta para um desses jogadores e já tendo uma assistência para um dos jogadores de frente já arrematar essa bola com velocidade e arranque do meio da linha de meio campo para frente, né? E como aconteceu no gol do Igor Jesus contra o Fluminense. E já o Bastos, ele é muito veloz, muito interessante, muito esperto, ele antecipa bastante as jogadas. Isso é muito interessante para um zagueiro. Ele é um zagueiro muito... ele consegue antever as jogadas, né? O que é muito bacana para o sistema defensivo, né? Como um todo. E aí agora falando das laterais, né? O Botafogo tem uma disparidade, né? Bem intensa em relação aos laterais direitos para os laterais esquerdos, né? Na minha visão, o Matheus Ponte, falta confiança para ele, né? É uma jovem promessa, né? Sul-americana, mas assim, já teve grandes oportunidades para mostrar o seu talento, seu futebol, ainda não conseguiu mostrar, né? Não chegou ao seu ápice ainda. Eu não sei se a torcida do Botafogo vai aguentar esperar e o quanto irá aguentar, né? Um jogador que a gente quase não vê indo à linha de fundo, né? Um jogador que não é tão agudo para a posição que ele a origem da posição dele, né? Já o Vitinho, né, chegou com o status de titular, né? Mas também é um jogador que faz uma boa composição, né? Na linha de 4 jogadores, mas a gente não vê assim tanta ofensividade, né, em relação a características específicas que ele pode auxiliar, né? Em questões de assistência, né, em jogadas de 1-2, de tabelas, triangulações, a gente não vê muito isso, né? E aí é um jogador que vai depender bastante do setor de meio campo para poder evoluir, né? Já na esquerda, o Alex Telles, né, é um jogador que tem experiência, passagem por seleção brasileira, Europa, não tem muito o que falar em relação a ele, né? É um jogador já totalmente pronto e vamos ver se ele vai aguentar a maratona de jogos, né, que tem aí pela frente. E tivemos jogadores, né, que deixaram o Botafogo na lateral esquerda, o caso do Hugo e também o caso do Marçal, né, e quase que o Cuiabano saiu também, e aí ele ficou, né. O Alex Telles é um jogador que tem um cruzamento impecável, né? Um jogador muito bom para essas jogadas aéreas, né? Mas defensivamente ele deixa um pouco a desejar, né? Ele acaba se antecipando ou se precipitando em algumas jogadas que são mais simples do que ele possa imaginar e acaba levando dribles meio bobos. Já o Cuiabano tem uma característica mais ofensiva ainda do que ele, né? O que acaba gerando o Botafogo, né? Um time um pouco tendo de atuar mais pela esquerda do que pela direita, por seus jogadores de esquerda serem um pouco mais, né, ligados à parte ofensiva do que defensiva, né? Uma outra situação, né, que nós podemos falar em relação ao Botafogo inicia-se ali no setor de meio campo. Com a saída de dois jogadores, né, primordiais para esse sistema, que foi o Thiago Almada e também o Luiz Henrique, né, de um quarteto ofensivo mágico do Glorioso, né, seguiram aí na equipe o Savarino e o Igor Jesus. E aí, qual era a ideia? Né? O técnico Carlos Leiria, né, que está comandando aí interinamente a equipe do Botafogo, né, ele poderia fazer o quê? Duas possibilidades, né, para não mudar esse esquema de 4-3-3 que veio e consagrou o Botafogo na última temporada com os títulos que conquistou. Na manutenção do meio-campo, né, o Marlon Freitas e o Gregory são jogadores, né, primordiais ali, né, nessa primeira faixa de campo, de meio-campo. Mas aí, que poderia ser feito, né, em relação ao processo de um terceiro jogador desse meio campo?
tinha a especulação de acabar jogando com 3 volantes, né? E acabar o Marlon Freitas subindo um pouco, né? Mais do que os outros. E o Danilo Barbosa, ou então a Alan, seria um dos jogadores que iriam atuar ali naquele setor de meio campo. Para o Savarino ser mantido em uma das pontas, né? Com o Matheus Martins e o Igor Jesus à frente. E aí o que o Leiria fez, né, nesse jogo contra o Fluminense? Ele, né, recuou, né, teoricamente, o Savarino, né, para jogar ali pelo meio campo, que seria a parte central, né, do esquema da equipe do 3 de meio campo, né, os 2 pilares ali atrás e um jogador para rondar todos os espaços, que antes era o Thiago Almada. Então o Savarino fez esse processo, né, e aí ele colocou o Lobato, né, como foi a criatividade do treinador para essa partida, essa primeira partida da temporada, né? Lobato, que acaba sendo até engraçado, porque ele atuou nas primeiras partidas do Carioca numa posição que não era a sua, estava jogando como lateral, né? E não foi bem nos primeiros jogos. Teve gente que falou que ele teve atuações impecáveis. Não, ele atuou bem quando ele jogou no setor que ele sabe, que é ali o meio ofensivo, que só num jogo ele atuou na posição dele real. E aí ele foi bem criando assistências, dando assistência para gols da equipe. Mas nos primeiros jogos, quando ele atuou improvisado como lateral, ele foi muito mal, né? Principalmente no setor defensivo. Ele é um jogador totalmente de características ofensivas. Aí colocaram ele numa parte do campo em que é necessário ter o timing de defensor, que ele não tem, né? E acabou sendo crucial para em alguns jogos, né? A linha de escoamento do adversário para as principais jogadas de ataque acabavam ocorrendo pelo setor dele, né? Mas, cortando isso, vamos ignorar os primeiros jogos do Carioca. Nesse jogo contra o Fluminense, né, o Lobato, ele foi crucial para o gol do Igor Jesus, porque quando o Savarino faz o lançamento para ele sai, né, cara a cara com o Fábio, ele tenta tirar do goleiro e não consegue, mas aí a bola bate no arqueiro do Tricolor e a bola sobra para o Igor Jesus definir o primeiro gol da partida. Então o Lobato acabou sendo até, né, o coadjuvante da jogada. Mas assim, é um jogador que não vai ser titular, é fato. Já chegou o Arthur, né? Então assim, nesse processo, o que pode acontecer? Esse processo simples de Savarino faz a função que era do Almada, por uma ponta fica o Matheus Martins, por outra ponta fica o Arthur, e à frente o Igor Jesus, e pronto, né? Já é um encaixe que deveria ser feito, né? E o que acontece? Tá para chegar também, né, mais um outro reforço para o Botafogo, que na verdade é um atacante, Rian, estava numa equipe da Bulgária, Ludogorets, da Bulgária. Então tá chegando aí num processo parecido com o do Jair, né? Que o Textor, ele, né, tá pegando esses jogadores jovens, né, inserindo no Botafogo para depois ter algum tipo de margem de lucro para quando esse jogador for revendido, né, para ele ter, né, essa margem maior para o grupo dele, né, para Eagle. E é um outro jogador que vai ser uma boa opção, né? Ainda mais agora que o Botafogo não tem um plantel, né, tão vistoso como o da última temporada. Tanto que no banco de reservas, né, vários jogadores que atuaram nessas primeiras rodadas do Carioca estiveram lá, né? E aí o Serafim, que eu já falei da defesa, né? E aí o setor dos volantes é o setor que mais tem possibilidades boas, interessantes, criativas para o Botafogo na temporada. O Danilo Barbosa, né, que teve algumas sondagens, né, e quase também deixou o clube, mas não o fez, né, que vai estar ali na cola do Gregory e do Marlon Freitas. Na minha concepção, o Marlon Freitas é um dos melhores assistentes, né, um dos melhores lançamentos e viradas de bola do futebol brasileiro na atualidade.
Ele faz isso com uma precisão e com uma praticidade, com uma leveza muito diferente da maioria dos jogadores. Né? Ele já sabe onde quer botar essa bola, ele tem uma ligação específica com jogadores de ponta e ele já faz essas inversões muito rápidas. Né? As bolas saem do pé dele já para fazer essas inversões para os jogadores de ponta já arrancarem já e fazerem essas ligações praticamente certas para o atacante, né? A referência que é o Igor Jesus. O Gregore precisa sempre estar com o foco na partida em 1000%, porque é um jogador que às vezes dá uma desatenção e passa um pouco do limite em determinadas situações específicas, né? De parar as paradas de jogada, né, dele, né? Outros dois jogadores que provavelmente tenham muitas oportunidades na temporada é o Newton, né, e o Patrick de Paulo, os dois que foram emprestados para o Criciúma, que retornaram agora e vão fazer parte do elenco principal, né, aparecendo aí no banco em diversas partidas. E temos o Alan também, né? O Alan, não sei até que ponto, né, ele vai agregar aí na equipe do Botafogo e quem sabe não encontra uma nova posição para que ele atue, né, diferentemente do que ele já está acostumado ali nesse setor aí de meio campo, né, mais defensivo. Pode encontrar uma outra posição para ele, porque é um setor, uma faixa onde tem muitas opções, né? O próprio Newton foi utilizado na lateral direita, acabou não dando muito resultado, mas vamos ver o que pode acontecer, né? Na parte da frente, né, no setor ofensivo, né, as maiores caras são jogadores da base mesmo. Tem o Yarlen e tem o Vitinho, tem outros jogadores que atuaram no Sub-20, no Sub-23 e que estão, né, o Matheus Nascimento, que não consegue emplacar, não consegue embalar, né? Matheus Martins mostrou que vai ser um trator pelo lado do campo, né? Um jogador que ele tem uma faixa de campo específica, mas ele também consegue trabalhar essa mobilidade. Então eu acredito que bem trabalhado, o Botafogo não vai perder tanto talento, né? Por agora ter um esquema de jogo completo. E, na verdade, o Botafogo perdeu 2 jogadores titulares, todos os outros eram reservas. Então, assim, a equipe sabe muito bem, né, numa memória, né, programada, né, de que o que é necessário fazer para que aquele volume de jogo e aquela intensidade das ações, das jogadas, do início ao fim, né, de marcação-pressão, de ligação direta à frente, de trabalho rápido e técnico com jogadores bem próximos para fazerem as tabelas e as variações em que o quarteto da frente fica a mobilidade trabalhada de forma que um espaço para os 4 tenha sempre variações e eles não fiquem numa faixa única do campo, né? O Igor Jesus não é um jogador que fica como centroavante fixo lá da frente. Ele vem pegar essa bola no meio campo, ele dá passe também, né? O Savarino é o talento do time que faz as assistências e essa bola vertical o melhor possível. O Arthur chegando, ele vai se encontrar nesse processo aí junto com o resto da equipe. E o Matheus Martins, ele vai entrar nos eixos para ter maior mobilidade, porque ele é um jogador que tem vigor físico, força, ele tem habilidade, ele tem a técnica, só que ele tem que entrar num processo. Ele não pode ficar na faixa de campo, ele tem que fazer as movimentações. Só que a questão o Botafogo necessita pelo menos mais uns 3 jogadores, né, para um processo assim, né? É necessário ter um armador, é necessário ter um jogador de lado do campo e de ter um atacante. São 3 posições essenciais, porque esses jogadores não vão aguentar sempre o peso de 90 minutos. E tem lesão, tem suspensão. Eu acho que a essência do Botafogo ela não foi perdida, né? E a chama vai continuar, mas precisa de pelo menos 3 jogadores que cheguem para agregar bastante. E sem contar o Arthur que já chegou. Então precisa de mais 3 ao menos para o Botafogo
tentar aí manter um nível da temporada anterior. É a minha visão, é a minha perspectiva para o Glorioso nessa temporada.